Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Líder em Cast de outubro. Tenho a honra de receber aqui Gabriel Romanzini. É Romanzini? Romanzini, isso mesmo. Gabriel Romanzini, que é agente da Price. É uma corretora da XP, é isso, Gabriel? É um escritório de investimentos credenciado a XP. Credenciado a XP. Perfeito. Temos a honra de... Obrigado pela presença, Gabriel. Uma honra falar com você, recebê-lo aqui. Muito obrigado, sou eu quem agradeço a oportunidade. Acho que o assunto que a gente vai tratar aqui, inclusive, é super interessante, super relevante. Com certeza, mas é um assunto meio chato, as pessoas não gostam muito, né? A gente vai falar o quê? De dinheiro, é isso? Dinheiro, é um assunto um pouquinho, às vezes incomoda, mas Legal. Quem não quer ter, né? Legal, não, com certeza, tenho certeza que a audiência vai ser excelente. Gabriel, fala um pouquinho da sua história, né? Da sua idade, a sua trajetória, como é que você veio parar nessa área, formação, conta um pouquinho do Gabriel pra gente. Legal, bom, sou Gabriel Romanzini, sou administrador de formação, me formei em Curitiba, nasci em Curitiba, até hoje moro lá. Eu falo que é a capital do frio, aqui, né? A capital do Brasil do frio. E, enfim, eu comecei um pouco essa trajetória no mercado financeiro lá atrás, quando eu estava começando a faculdade de administração, eu comecei a me interessar um pouco sobre esse assunto de onde guardar o dinheiro, onde investir o dinheiro. E eu percebi que, assim, pouca gente sabia falar sobre esse assunto, né? E aí eu resolvi fazer um curso na oportunidade, ainda começando a faculdade, né, meio sem saber muito para que lado ir. Eu resolvi fazer um curso no escritório da XP em Curitiba, que era um curso de aprenda a investir seu dinheiro na bolsa de valores, né? E aí eu me encantei, eu achei fantástico, mas a faculdade continuou, eu comecei a trabalhar em outras áreas, comecei a trabalhar em RH, trabalhei em setor de qualidade, trabalhei em marketing, trabalhei em várias áreas diferentes. E até depois de um tempo eu fui trainee, passei no processo de trainee da PricewaterhouseCoopers, que não é a Price de hoje, muita gente confunde, pergunta, Gabriel, você está trabalhando na Price? Eu falo, sim, mas não é a mesma Price. Pricewaterhouse. Exato. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Price com auditoria contábil, né, as pessoas à minha volta, meus familiares, meus amigos, muitas vezes eles chegavam até mim e falavam, Gabriel, estou com dinheiro sobrando, onde é que eu posso aplicar? Eu falo, não, acho que não é porque eu trabalho com algo que... As pessoas te viam meio como um guru e o cara conhecia muito dessa área. Perfeito. Só que não necessariamente porque eu trabalhava Sim. na área contábil, não tinha exatamente a ver com investimentos. Mas por gostar do assunto e brincar em alguns simuladores, já ter feito o curso, eu sabia alguma coisa, eu sabia como conversar com as pessoas um pouco sobre aquilo. E aí eu comecei a identificar uma oportunidade, porque eu falava, poxa, se todo mundo está me perguntando onde investir, talvez pouquíssimas pessoas tenham esse conhecimento. E aí eu já estava na PwC há algum tempo e eu resolvi refazer o curso que eu tinha feito lá em 2011, no começo da faculdade. Falei, vou refazer esse curso, é uma coisa que eu gosto, quero resgatar, de repente tem mercado e eu não conheço, e eu refiz o curso. E quando eu refiz o curso, eu perguntei para o instrutor do curso tudo sobre o mercado financeiro. Perguntei sobre a carreira, se em Curitiba era possível ou não, se era só São Paulo, porque São Paulo é o centro, né? E aí ele me explicou, eu vi que tinha uma oportunidade de verdade. Ele me falou, você tem que fazer uma prova, né? Você tem que estudar, e depois você tem que conversar com o pessoal da XP. Eles vão te indicar, de repente, um escritório para você começar, para você conversar. E aí eu fui até a Price, conheci o Antônio, a Anete. Que é de Curitiba. De Curitiba. Tá. A Price, a matriz dela em Curitiba. Hoje a gente tem uma filial aqui em São Paulo, onde estamos, inclusive. E... Aliás, parabéns pela filial, e é muito um espelhamento do que é Curitiba, né? Quando eu entrei aqui, eu vi... Completamente, completamente. E aí, quando eu fiz a entrevista na Price, gostei muito, eles também se identificaram, me convidaram para entrar na sociedade e começar essa carreira, né? E foi basicamente assim que eu cheguei até aqui, que hoje estou, né? Tentando ajudar as pessoas a cuidar melhor do seu dinheiro, basicamente. Legal. Quanto tempo de Price? 3 anos. 3 anos, e a Price existe desde... A Price existe já há 17 anos, basicamente, né? Ela foi fundada junto com a XP Investimentos, quase, lá atrás, né? E em 2002, mais ou menos. Mas antes era totalmente diferente, né? Antes era só bolsa de valores. Hoje a nossa profissão mudou completamente, né? Então a profissão do jeito que ela é hoje, a profissão de assessor de investimentos do jeito que ela é hoje,
ela deve existir aproximadamente 5 anos, não muito mais que isso. Nesse modelo novo, não é só bolsa, né? É objetivo, onde que você quer chegar, vou te ajudar a chegar lá, independente do meio, que sejam os investimentos. Né? Curiosidade pessoal, Gabriel, na época que você começou a sua carreira profissional, começou a pensar em trabalhar nessa área, você já era um poupador? Já tinha esse viés de guardar dinheiro, de economizar e cuidar do seu dinheiro? Excelente pergunta. Eu sempre tive muita vontade e sempre muita curiosidade sobre esse assunto. E eu, sim, desde o meu primeiro trabalho, que na verdade era um estágio, eu lembro que eu trabalhava num órgão público, né, na área de RH, inclusive, né, e eu ganhava R$600 por mês, basicamente. E eu lembro que metade ou um pouco mais eu usava para pagar a parte da minha faculdade e a outra metade eu procurava poupar. Né? Então eu já pensava bastante nisso. Inclusive depois fiz outros tipos de investimento, né? Não só nos bancos, que era o que a gente conhecia na época, mas sempre, desde sempre eu tive essa ideia de poupar, de guardar um pouco do que eu ganho, mesmo sem saber muito onde colocar. Sim, né? sim. Gabriel, o tema, você conhece o Líder em Cash, acompanha a gente, o nosso tema a gente procura sempre trazer um líder, né, um ser humano antes de um líder, mas que tenha conhecimento, tem uma história para contar, para compartilhar com o nosso público, com um viés muitas vezes focado em liderança, algum tema específico, e aí me veio, né, nesse momento que a gente está, de trazer um programa onde a gente pudesse associar a liderança numa outra esfera. A gente fala muito da liderança no mundo corporativo, de liderar pessoas, de liderar equipe, falamos também de liderar, né, da autoliderança. E a pergunta vou te jogar aqui um desafio, né? Dá para a gente falar em liderar sua finança ou liderar sua vida financeira? Dá para conectar? Perfeito, Fábio. Acho que essa é uma excelente pergunta que você traz, que de fato é possível sim você ser líder das suas finanças. Inclusive isso tem muita conexão, na minha visão, com a liderança corporativa. Legal. Né? Porque eu entendo que um líder, não tenho certeza que sobre esse aspecto você pode opinar com muito mais propriedade, mas um líder ele tem que, antes de conhecer seus liderados, as pessoas que estão à sua volta, de repente ele tem que se conhecer. Legal, né? Isso mesmo. Né? Ele tem que se conhecer. E para você cuidar do seu dinheiro, para você cuidar das suas finanças, o primeiro passo é você conhecer. Conhecer seus hábitos, conhecer os seus gostos, conhecer o que você deseja fazer, conhecer principalmente onde você quer chegar. O que você quer ter lá na frente, se você quer ter liberdade, se você quer ter um montante de recursos que vai te dar a tranquilidade de manter teu padrão de vida e não precisar mais se preocupar de repente com a vida profissional. Então, de fato, liderar suas finanças é uma coisa que exige autoconhecimento, inteligência emocional. E aqui eu acho que uma coisa que é super relevante, que um líder tem que saber fazer muito bem, que eu falo que é delegar. Né? Porque tudo na nossa vida hoje a gente acaba delegando. Né? E é engraçado que o nosso trabalho no dia a dia dentro da Price é receber as pessoas para ajudar elas a construir um plano para chegar no seu objetivo financeiro. A gente escuta muita desculpa, Fábio, muita desculpa, e a gente sabe que são desculpas porque muitas vezes essas pessoas nos trazem alguma situação, a gente mostra que não é daquele jeito e vem outra situação e a gente sempre fica correndo atrás disso. E o comentário que eu vou fazer, Gabriel, a gente fala muito da dificuldade no mundo corporativo e no mundo da liderança. Já é difícil para um líder delegar por uma questão da centralização, algumas vezes um modelo mental limitante de que se ele, talvez as pessoas não façam melhor e mais rápido do que ele, a questão da confiança. Eu falo, já é difícil a gente falar delegação no mundo corporativo para um líder. Aí você está me falando que delegar o meu dinheiro, me explica melhor isso aí, porque aí dá mais medo, talvez, né? Exatamente. Então... Mas esse é justamente o ponto que as pessoas trazem muito para a gente. Poxa, Gabriel, muito bacana isso que você me apresentou, esse plano é muito legal, mas vem cá, vou fazer o seguinte, vou dar uma estudada, vou dar uma analisada nisso que você me trouxe, vamos conversar semana que vem, já vou ter estudado, vou ter condições de tomar essa decisão. E aí, as pessoas alegam, depois da semana que vem eu ligo para essa pessoa... Ela vai fazer um MBA, não é que ela foi estudar uma semana, ela está fazendo um MBA para tentar te dar um retorno. E quando eu ligo para a pessoa, eu falo assim, e aí, conseguiu? Estudou? O que você achou?
a pessoa me fala assim, puxa, Gabriel, sabe o que é? Não deu tempo. E aí a gente brinca muito, né? Porque nossa profissão é nova e talvez as pessoas ainda estejam compreendendo que é possível ter um especialista que as ajude a planejar seu futuro financeiro. Então a gente também compreende que é um processo de mudança que está acontecendo, né? Mas a gente verifica que essa questão do tempo é uma coisa que ela só usa como desculpa quando o assunto é cuidar do dinheiro. Porque quando tem um problema de saúde na família, ela vai estudar o que o médico receitou, ou ela pega a receita, vai na farmácia, compra e toma. Sem recomendação. Né? Ou quando tem um problema jurídico, um processo, ela será que vai estudar direito? Vai construir uma casa, vai estudar engenharia? Vai voar de avião, vai estudar o avião para ver se é seguro ou não? Pô, será? Esse avião aqui, ó, Boeing novo, não sei se a companhia, mais ou menos, é mais barata, né? Então as pessoas têm receio com o dinheiro, mas todas as outras coisas da vida numa outra caixa. Então a gente questiona muito isso, né? Então a gente trata tudo de um jeito, por que o dinheiro a gente trata diferente, né? Então a gente fala muito que investimentos é uma coisa complicada, porque quando que você procura o médico? Quando eu estou com alguma dor ou algo está de fato do ponto de vista de saúde me incomodando. Perfeito. Você procura quando eu estou doente. Quando você está doente, quando você tem algum sintoma. Assim como você procura o advogado. Quando eu estou com algum problema jurídico ou para solucionar algo do ponto de vista legal. Então, a gente procura os especialistas na nossa vida quando a gente tem algum problema. Quando que eu procuro o profissional de investimento? Então, quando a gente questiona isso, essa resposta ainda fica vazia. E por que fica vazia? Porque a gente brinca que é uma doença assintomática. O que é isso? Você não apresenta nenhuma dor, né? Então, eu, enquanto assessor de investimento, talvez tenha o papel, não só de te ajudar a construir o plano, mas de te falar, Fábio, o teu investimento não está legal. Não, tá tudo bem, Gabriel, tá tudo bem. Se eu te perguntar, tá tudo bem. Tá lá, tá rendendo, tá seguro. Eu abro a conta lá todo dia de manhã, olha lá, o númerozinho tá lá. O número tá lá. Mas as pessoas não estão percebendo que o maior risco está em justamente deixar o dinheiro lá encostado, sem cuidar dele. Porque o futuro dessa pessoa ou dessa família vai depender disso, cada vez mais, né? E o cenário que vem mudando bastante no Brasil vem nos mostrando um pouco disso. E quando a gente fala de dinheiro também, a gente é muito bom para negociar as coisas do ponto de vista da nossa vida material. A gente vai negociar um desconto do carro, a gente vai negociar um desconto. E aí eu falo, o banco a gente mal e mal negocia uma taxa de administração, talvez um retorno sobre aquilo que a gente está investindo. Então, é comum isso, Gabriel, digo, em geral, claro, a gente não vai generalizar ou dizer que é 100%, mas as pessoas têm dificuldade em buscar negociações do ponto de vista financeiro com relação ao dinheiro em si? Tem muito. Porque as pessoas, elas tudo na vida delas, quando em relação a comprar ou a consumir, elas sabem tudo. Elas sabem onde pesquisar, elas sabem o melhor lugar para procurar promoção, conhecem os melhores destinos, passagens imperdíveis, o busca-pé para comparar preço, sabe como buscar a maior economia quando o tema é vou gastar meu dinheiro. Esfola o vendedor da loja de eletrodoméstico, o máximo que puder, buscando um desconto de 5, 10%, que às vezes não vai ser tão significativo na vida dela, mas ela sai super satisfeita. Por isso que eu falo que o dinheiro é mais emocional. Porque a pessoa sai satisfeita porque venceu uma negociação que poupou a ela 5% do valor de uma televisão. Mas aí quando você vai conversar um pouco mais com essa pessoa sobre a vida dela, de repente ela tem R$1 milhão super mal aplicados ou na poupança. E não percebeu que cuidar desse 1 milhão seria muito mais relevante do que ela negociar o desconto com o vendedor e se desgastar com isso. Então, o que acontece é que as pessoas focam seus esforços, quando o assunto é dinheiro, ainda nas coisas erradas. Ela dá 3, 4 voltas no bairro procurando um posto que tem 5 centavos a mais de desconto no litro de gasolina. Mas quando ela vai investir com o gerente dela no banco, ela não negocia, ela não pede mais. Pelo contrário, ela agradece, fala, obrigado, gerente, por aceitar meu dinheiro, o que você me pagar tá bom. No final do dia, é isso mesmo, né? Ou seja, a gente tem essa tendência de, olha, ainda bem que eu estou no banco. Ainda bem que é seguro, que é o banco, que é aquela instituição intocável.
que eu tenho que ter muito respeito ao gerente, é uma coisa ainda muito antiga que a gente carrega. Segurança, você usou essa palavra. Também isso é uma coisa que é muito forte, né? Na questão de que o meu dinheiro tem que estar seguro, tem que estar em um banco seguro. E muitas vezes até a escolha do banco, ela é um fator determinante para a pessoa. O que determina a segurança ou não hoje, do ponto de vista de você ter o seu dinheiro, seja um banco ou seja uma corretora? Perfeito. Excelente pergunta. Então, eu te agradeço por fazer, porque esse é um dos principais aspectos que levam as pessoas, quando vêm até nós, a de repente tomarem uma decisão de não trazer o dinheiro do banco para XP, alguma coisa assim. E por que isso? Porque elas entendem que o banco é uma instituição que carrega uma segurança basicamente inviolável. Isso é uma herança que a gente traz lá de trás, né? lá do passado. E o que a gente percebe é que as pessoas falam isso e comentam sobre isso porque elas não têm o devido, talvez, conhecimento sobre como as coisas funcionam. Porque tanto as instituições financeiras, os grandes bancos, quanto as corretoras, elas estão sob um guarda-chuva, que é o sistema financeiro brasileiro, né? Muito robusto, né? Então, acima a gente tem o Conselho Monetário Nacional, né? Depois a gente tem abaixo dele a Comissão de Valores Imobiliários, que cuida das corretoras e das bolsas de valores. Do outro lado a gente tem Banco Central, que cuida dos bancos, no geral, dos bancos comerciais, né? E tem o Fundo Garantidor de Crédito. Então, e muita gente, quando vem conversar comigo, eu explico isso, a pessoa fala assim: Gabriel, mas no Brasil o sistema financeiro é uma bagunça, o Brasil é tudo bagunçado. Eu falo: poxa, se eu te disser que o sistema financeiro brasileiro é um dos mais robustos que existem, você acredita? E é mesmo, Gabriel? É um dos sistemas mais robustos. A gente vê muito pouca fraude, a gente não vê basicamente nenhum fundo de investimento do mercado. A gente já ouviu falar que houve uma quebra, houve algum problema, né? Nunca vimos alguém que teve um investimento realizado. Se você conhecer alguém, pode falar, mas alguém que botou o dinheiro lá num CDB do banco e depois de 30 dias o dinheiro sumiu, foi roubado. Uhum. Não tem isso. Então, as pessoas têm medo de uma coisa que não acontece. As pessoas falam: não, Gabriel, mas para eu tirar o dinheiro do banco e colocar na XP, eu tenho que assumir mais risco, né? As pessoas têm essa impressão. O que é esse risco? Quando a gente usa a palavra risco, a gente remete a coisas que podem acontecer, né? O que pode acontecer? A gente pode sair na rua, ser assaltado, podem roubar nosso carro, ou sofrer um acidente. Sofrer um acidente, coisas que podem acontecer. Mas se ninguém nunca viu os investimentos serem roubados, por que elas têm medo disso? Por que é mais arriscado? Então, são coisas que talvez as pessoas não parem para pensar, né? E aí as pessoas, às vezes também, Fábio, aproveitando esse gancho, elas falam assim: não, Gabriel, mas não é esse medo que eu tenho de o meu dinheiro sumir. É medo de eu aplicar 10 mil e de repente ter 8 mil. Medo de perder dinheiro. Mas aí a palavra não é risco. A palavra é desconforto. Pode ser que você tenha investido 10 mil, o investimento te gere um desconforto que foi para 8, mas se você tiver consciência, tiver sendo bem assessorado, tiver essa conversa aberta, esse diálogo aberto, você vai entender que aquele é um movimento passageiro. Ou se não for, o que você pode fazer para readequar, te deixar mais confortável? Eu acho que essa conversa com um assessor de investimentos é muito válida, né? Perfil de investidor, né? É muito comum você estar num banco e aí você tem o agressivo, o moderado, né? Enfim, conta essa história. Você tem uma definição legal disso, né? Acho que talvez isso é uma confusão que as pessoas fazem e que ninguém é tão disposto a risco, né? Ninguém quer. Perfeito. Isso é até uma questão que o nosso fundador da Price, o Antônio Marmo, ele traz de uma forma brilhante. Ele que trouxe esse conceito para a gente internalizou prontamente, porque de fato é muito bacana. E ele fala o seguinte, né? Hoje o tradicional no banco é conservador, moderado ou agressivo. Qual você é, né? E ele trouxe para a gente o seguinte: pessoal, todo mundo é conservador. Ou alguém aqui quer perder, acha legal, deixa eu entrar hoje no mercado porque eu quero perder dinheiro, né? Exato. Mas o ponto disso é que é culpa nossa. A gente tem que admitir. O mercado financeiro... Você acha que comunica mal? O mercado financeiro comunica mal? Comunica mal. Comunica mal quando fala de risco, como eu expliquei agora há pouco.
comunica mal quando fala de perfil. E por que quando fala de perfil comunica mal? Porque todo mundo é conservador. Né? Todo mundo é conservador. E aí se chama o outro de moderado e o outro investidor se chama de agressivo. O agressivo é aquele cara que topa perder, então. Que topa... Ele entra e fala assim, hoje eu vou perder uma grana. Se perder não tem problema, eu quebro tudo e vou para cima. Né? Então, assim, talvez o que esteja errado seja a terminologia. Talvez o investidor conservador a gente tinha que chamar de iniciante, que é um cara que está começando. Ok, faz mais sentido. Ainda não conhece, né? Quer começar a investir, entender como é que funciona, né? E o investidor que chamam de agressivo, talvez a gente tenha que falar que ele já tem um conhecimento avançado. Então ele compreende como as coisas funcionam e aceita um pouco de desconforto, porque ele compreende que o desconforto é normal, né? Então o mercado financeiro ele é ruim com as palavras, né? E o que atrapalha o investidor, porque quando se fala agressivo na nossa vida, isso gera uma conotação um pouco ruim até, né? Poxa, o agressivo com o dinheiro, você vai ser agressivo com o meu? É uma palavra forte, claro. Palavra forte. Então, na medida que o investidor começa iniciante, que não tem problema nenhum, ele pode, ao longo do tempo, ir migrando esse perfil. Ele pode ir ganhando conhecimento e mudando seus investimentos, passar a conhecer outros tipos, ir testando, e não tem problema se você testar alguma coisa de um nível de conhecimento um pouco mais avançado, não se adaptar à volta. Então, isso é um processo. O processo de assessoria de investimentos é um relacionamento. É um relacionamento entre duas pessoas que evolui conforme o tempo passa. No primeiro momento, eu não conheço muito bem ainda o investidor também ainda não me conhece muito bem, mas na medida em que a gente vai trabalhando e vai discutindo, vai estressando os assuntos, essa relação tende a ser fantástica, muito produtiva e muito benéfica para o investidor que lá na frente vai poder ter o seu objetivo financeiro de repente atingido. Quando a gente falou de comunicação, né, e a gente conversou um pouquinho antes de começar o programa aqui nos bastidores, o Gabriel também tem uma questão que nós conversávamos, que é a questão dos termos técnicos, né? Geralmente hoje o financista, quem conhece, seja no banco, seja numa corretora, ele tem uma habilidade muito grande, um conhecimento muito grande, e aí eu falo a falha como investidor, né? Demora para você entender, às vezes você escuta as coisas e aquilo até você conseguir, também tem isso, você acha que é muita coisa, a coisa é muito técnica, na forma de explicar. É muito técnica, a forma de falar das pessoas que trabalham no mercado financeiro ainda é uma forma de um especialista, de um mecânico conversando com o outro, entende? De uma Sim. coisa muito específica, e isso muitas vezes afasta o investidor, né? E aí eu acho que tem um erro nosso, né, de usar uma linguagem mais acessível, que é possível, né? A gente acredita muito nisso. E vocês vêm usando, acho que isso hoje, né? Eu acho que essa maneira mais, eu falo simplificada, mas não é simplista, né? Perfeito. E tá aí, eu acho que é uma maneira Perfeito. simplificada, mas ela não pode ser simplista. Mas fazer com que as pessoas entendam. É né? porque o mercado financeiro, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa simples. Tem algumas pessoas que têm essa percepção, investir o dinheiro não é nada muito complexo. Mas é uma profissão, né? Uma profissão como outra qualquer. Né? E é isso que você falou, é perfeito. A gente tem que tentar traduzir toda essa complexidade do mercado financeiro para aproximar as pessoas, né, do cuidado dela com o dinheiro dela. Então a gente sempre fala que o assessor de investimento nada mais se pudesse simplificar completamente, é o elo entre o mercado financeiro complexo e os teus sonhos, os teus objetivos. E eu estou no meio. Talvez como um tradutor até. Tradutor. Traduzindo as oportunidades, os Perfeito. desafios, os riscos, enfim. Talvez essa seja a minha principal missão. Simplificar, traduzir. E às vezes, quando um assessor de investimento ou um profissional do mercado financeiro senta com o cliente, talvez ele esteja mais preocupado em mostrar que ele conhece tudo, só que, por outro lado, isso não funciona. E assusta. Você pode assustar e afastar. Termos técnicos, e é uma sopa de letrinha. Você Sim. pegar o mercado financeiro, Selic, CDI, PCA, Ibovespa, é uma coisa complexa. Então, a gente é tradutor, a gente quer transformar o mercado financeiro nos teus sonhos, mostrar isso para você e acompanhar isso para você. Só que eu acho que tem também, Fábio, um outro lado,
que é o ponto de vista do investidor. O investidor, às vezes, ele quer dominar o assunto para se sentir mais seguro. Porque ele ainda não entendeu que ele pode delegar e pode confiar. E pode ter uma visão macro, sistêmica do negócio. Mais de acompanhamento, mais de um líder corporativo. Que não está lá no operacional com a mão na massa do dia a dia. Exato. Ele não está lá, mas ele conhece, ele sabe como as coisas têm que funcionar. Sabe o resultado que tem que chegar. Sabe os processos que... Perfeito, exatamente. Então ele faz mais um processo de né, de follow-up, e ele vai acompanhando sem ser o especialista. Né? Ele faz a gestão do time. Né? Ele chama o especialista, ele contrata os especialistas e cuida de que eles sejam excelentes especialistas. É mais essa preocupação, talvez, do líder, do que, né, ter bons profissionais junto com ele, até melhores do que ele, muitos dizem, né, e acompanhar isso. Eu acho que passa muito por aí. Mas isso a gente entende que é um processo. Sim. Lá fora começou há muito tempo. Aqui ainda a gente está engatinhando. Você tem números com relação a isso, Gabriel? Como é que é o mercado hoje brasileiro do ponto de vista do investidor, né? Você consegue mensurar? Tem alguma pesquisa com relação a isso? Quantos por cento ainda estão no modelo tradicional, convencional, ou no modelo de corretora, como uma XP? Como é que é esse mercado no Brasil? Como é que é esse mercado nos Estados Unidos ou Europa? Só para a gente ter uma referência. Sim. É super relevante também essa questão, porque se olhar para o mercado brasileiro, as pessoas que investem hoje aqui no Brasil, 90% delas ainda estão nas instituições bancárias. Né? E só 10%, que ainda é bem pouco, estão fora desses bancos, estão nas instituições independentes, a qual a líder isolada, posso afirmar, é a XP. Né? Então ainda existe um oceano enorme a percorrer. Se a gente pega os Estados Unidos, né, que a gente sempre usa como referência em termos de finanças e etc., os Estados Unidos hoje tem o inverso, basicamente. 98% das pessoas lá estão fora dos grandes bancos. Eles estão investindo em corretoras independentes, com os financial advisors. Né? Então, assim, a gente está vendo, né, a gente viu nos Estados Unidos já no passado, porque eles também passaram por um processo de desbancarização, né? Só que há mais tempo do que nós. Né? Então, a gente já viu essa história. A gente já conhece essa história em outros países. A nossa cultura é diferente, talvez um pouco mais lento, né, no nosso ritmo, mas a gente percebe que existe uma tendência muito forte. Né? Por quê? Porque o banco, né, ele não tem, de forma nenhuma, a principal fonte de receita dele... Não é a receita... Os investimentos. Os investimentos, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, basicamente? A indústria financeira se segmentou. Investimento é com um especialista em investimento, não é com o banco que faz tudo. O banco ficou mais restrito a outros serviços, como empréstimos, cartões, etc. E não por isso, nos Estados Unidos, a gente não tem enormes bancos. Ou seja, a gente não está promovendo, que fique claro aqui, não é um ataque, né? Não. Ou sequer uma motivação à fuga aos bancos. O que a gente está mostrando aqui, porque estamos discutindo com uma pessoa que trabalha em instituição financeira tradicional, a gente estava justamente falando isso. Não é uma questão de você... Senão não existiria banco. Ou seja, se esse modelo 98,2%, né, a questão é muito... Qual que é o business, qual que é o negócio do banco. Então não significa que é uma fuga, que é uma campanha para... Né, ou seja, o banco cumprindo o papel dele numa economia que gira diariamente, com pagamento, com recebimento, com cobrança e coisas do gênero. Né? Exatamente. Né? Só uma questão de segmentação, de você poder contar, quando o assunto é cuidar do seu dinheiro, com alguém que só cuide disso, que seja especialista nisso, que esteja mais próximo de você, que possa te acompanhar ao longo de toda a sua vida. Porque esse é um ponto interessante. Nos bancos, geralmente você vai ter o relacionamento com um gerente. Né? Não há desmerecimento algum em relação ao profissional. Inclusive, existem gerentes fantásticos, extremamente capacitados, não é esse o ponto, mas eles são funcionários daquela instituição e seguem as regras daquela instituição. Quando a gente vem para a indústria independente, geralmente a gente está falando com os sócios dos seus, né, os donos dos seus próprios negócios. E isso dá uma diferença enorme, claro, até no seguinte sentido: será que eu vou confiar meu dinheiro a alguém que hoje é funcionário de uma instituição, mas amanhã pode estar em outra e amanhã mudou de carreira? Né? É diferente isso em relação a, poxa, o Gabriel é dono daquela empresa. Né? Se eu
confiar, de repente, a minha trajetória financeira a ele, existe uma chance muito maior de ele me acompanhar durante toda essa jornada. Então, talvez esse seja um aspecto para as pessoas refletirem até e pensarem que isso é mais seguro, talvez, do que o próprio banco, né, nesse aspecto. Né? Acho que é bacana. Legal. Gabriel, eu ficaria aqui, faria um Leadering Cast de 4, 5, 6 horas, porque o tema é super interessante. Né? Seria um prazer. Falar de dinheiro é muito bom. Tenho certeza que a gente cobriu grandes coisas aí, grandes temas sobre o assunto financeiro. Uma pergunta, né? Como é que você enxerga o mercado hoje? Em que sentido, né? É um mercado bom para investimento? Se eu colocar meu dinheiro pensando em dobrar, pensando em dobrar, tem dados também que mostram um pouco de como é que está a movimentação do mercado, como é que era um tempo atrás, quando se fazia ou poderia chegar a fazer de dinheiro em termos de rentabilidade antes e hoje. Tem algum dado só para a gente compartilhar com o público? Sim. Inclusive, eu penso que esse é talvez o ponto mais crítico e que gere no Brasil um senso de urgência em relação à mudança que temos que fazer no cuidado com o nosso dinheiro, tá? Coisa que aconteceu nos Estados Unidos no passado pelo mesmo motivo. Que motivo é esse? Lá atrás, nos Estados Unidos, eles também tinham juros extremamente altos e pessoas muito despreocupadas em cuidar do seu dinheiro, porque era muito simples investir no mercado financeiro e ter uma boa rentabilidade sem se preocupar com mais nada, né? Mas os Estados Unidos viveu uma queda de taxa de juros ao longo dos anos e há bastante tempo eles já estão com a taxa de juros bem baixa. E o que isso significa para investimentos? Significa que você vai ter uma rentabilidade menor, tá? Então, quando você tem uma rentabilidade baixa, você tem que começar a sofisticar, pensar em alternativas, em como montar usar outras opções em termos de investimento, né? Então, nós no Brasil hoje estamos também com uma taxa de juros bastante baixa, a menor da história, inclusive. Nunca antes no Brasil a gente teve uma taxa de juros tão baixa. E esse senso de urgência tem que começar a surgir. Talvez as pessoas ainda não tenham percebido, mas o cenário mudou completamente. E aí, alguns números, né? Se há alguns anos atrás a gente conseguia dobrar o nosso capital em cerca de 10 anos, tá? Quando a gente tinha juros na economia, menos a inflação, de 8% aproximadamente ao ano, que a gente chama de ganho real, mas esse é o financeiro, né? Sim. A gente tinha 8% ao ano de ganho real. Dobrava o capital em 10 anos, aproximadamente. Tá? Hoje, a gente está muito próximo da realidade de conseguir dobrar o capital em 70 anos. Uau. Ou seja, houve uma mudança muito grande. Se antes uma pessoa, ela com 25 anos de idade, ela investisse R$200 por mês numa poupança, aos 65 anos era muito fácil ela ter R$1 milhão, se tornar milionário. E hoje? Com 40 anos. E hoje, esse mesmo investidor, né, ia precisar ter 190 anos para chegar no mesmo volume de recursos. E aí eu não conheço ninguém. Ainda não temos tecnologia e ciência tão avançada para tanto. A gente está evoluindo, mas não, talvez, não. Exatamente. Aí talvez a limitação seja a medicina, não sei. Né? Mas o que eu quero dizer é alguma coisa muito drástica mudou no cenário. Isso tem que fazer a gente mudar, olhar para dentro de casa, olhar para os nossos comportamentos, para o nosso status quo que a gente tende sempre a estar e modificar alguma coisa. Então, acho que isso é importante. Gabriel, cobrimos a questão, essa relação emocional que a gente tem com o dinheiro, falamos um pouquinho dos desafios, falamos de mercado, entendemos muita coisa do cenário, a diferença do movimento do banco tradicional para as corretoras. E aí um tema, eu entrevistei 2 meses atrás, acho que mês passado, o último programa, eu falei com um especialista da IBM sobre blockchain. E aí ainda fiz uma brincadeira, falei, vamos falar sobre Bitcoin. Blockchain é a tecnologia, né? O Bitcoin está por trás da tecnologia. Bitcoin é investimento? Olha, assim, essa é uma pergunta que a gente recebe recorrentemente, tá? Dos nossos clientes, do nosso círculo até de amizade, de familiares, etc. E vou te dizer, Fábio, isso ficou muito popular porque as pessoas viram um grande aumento do preço, né? Viram se valorizar
essas moedas digitais no geral, qual a mais representativa, Bitcoin. conhecida, acaba sendo o Bitcoin, né? E eu gosto sempre de pensar que o investimento ele tem que ter um porquê, né? Se você investe numa ação, vamos trazer para o nosso mercado tradicional para fazer uma comparação. Se a gente investe numa ação de uma empresa, na Petrobras, por exemplo, né? Por que a ação da Petrobras sairia de R$10, vamos supor, e iria para R$20? Tem um porquê? Acho que é legal pensar nisso. Sim, tem um fundamento, tem uma produção, tem um imobilizado, tem demanda números, de mercado, tem demanda, tem carteira balança de comercial, clientes, tem tudo. Tem um fundamento, tem uma consistência, tem algo tangível por trás. E geralmente, né, muitos estudos mostram isso, o preço das ações vai para onde vão os lucros das empresas. Ou seja, a gente tem uma coisa casada com a outra. Logo, se eu quero investir em uma empresa, vou estudar a empresa. Sim. E tem um fundamento, uma perspectiva, né, de onde essa empresa vai e, consequentemente, o preço da ação. E aí, quando a gente traz para as criptomoedas, né, para as moedas digitais, a gente começa a observar o seguinte: por que o preço dessas moedas digitais sobe? E talvez ainda a gente não tenha compreendido esse fundamento como a gente já compreende profundamente em relação às empresas, mas se a gente ainda não compreende, não entende como estudar esse porquê, eu diria o seguinte: se for para investir, que seja uma parcela bastante pequena do seu dinheiro. Não tão representativa. Bastante pequena, né? Porque comprar um ativo porque está subindo parece vazio, porque é uma questão de oferta e demanda. Muita gente comprando, o preço tende a subir. E se de repente alguém ou algumas pessoas deixarem de comprar, ele pode se desvalorizar. Por qual motivo? Por nenhum. Por uma questão de oferta e demanda apenas. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado, né, de buscar mais o fundamento. Perfeito. E entender mais. Acho que assistir mais, entender, buscar o fundamento, acompanhar, estudar e só tomar cuidado, como você mesmo falou, talvez quero apropriar parte do meu patrimônio, ok, uma pequena parcela. Isso, que te perfeito. Permita, pelo menos, ir conhecendo mais o mercado. Exato, perfeito. Para a gente finalizar, uma dica para o nosso público do Líder em Cash, Gabriel, com relação ao investimento. Uma dica, eu acho que... Como começar ou qual o primeiro passo? Eu diria que o primeiro passo sempre vai ser, quando a gente fala de dinheiro e cuidar do seu dinheiro, vai ser, em primeiro lugar, fazer sobrar, né? Depois que a gente faz sobrar, que é uma questão mais de finanças pessoais, de organização, né? Que infelizmente o assessor de investimentos não pode te ajudar, mas você tem que se ajudar, e entra a liderança que a gente tocou no início, aí você tem que buscar onde investir. E buscando onde investir, a primeira coisa que eu diria é: procure sair dos grandes bancos. Procure sair. Procure alternativa. Procure vir para a indústria independente. Negocia. Busca um profissional, se você puder, um assessor, alguém que possa te ajudar, que já conheça mais do mercado. Delegue. Vamos usar então, para liderança, delegação. Vamos delegar, vamos buscar sair dessas instituições que não têm o foco nos nossos objetivos. Vamos fugir das pessoas que querem te vender os produtos financeiros e não te ajudar a construir uma jornada e construir um objetivo financeiro. Então, eu acho que passa muito por isso, né? Então, acho que seria o primeiro passo, né? Dali em diante, com um profissional, desenvolvendo um relacionamento, aí você vai poder mudar de perfil mais para frente, do iniciante para o intermediário. Demos uma limpada na questão do conservador, né? Exatamente. Ninguém gosta de perder, todo mundo, na verdade, com o dinheiro vai ser conservador, por mais que tenha, para não perder dinheiro. Claro, né? Se eu puder ganhar, eu quero, mas perder, quem quer, né? Ninguém quer, então acho que é por isso. Gabriel, super obrigado, de novo, se eu pudesse ficaria aqui, né, muito mais tempo com você. Tenho certeza que a gente vai ter uma nova oportunidade, talvez no momento do ano que vem, qualquer mudança de mercado. Acho que é interessante, é muita informação, é muito conhecimento para a comunidade. Legal. Eu queria agradecer essa oportunidade, foi uma honra ter você aqui com a gente e tomar uma aula com um cara tão jovem, tão competente como você. Obrigado. E com tanto conteúdo. Muito obrigado mesmo, foi um prazer receber você. Imagina.
Muito obrigado, foi um Flávio. prazer. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Pessoal, Valeu, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.